Bom dia a todos. Hoje, então, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a unidade 5, que é mensuração da biomassa florestal. Então, na verdade, essa parte já começaria com o professor Ciro, mas como ele está terminando aí a atividade dele na coordenação de curso, né, esse mês ele termina, ele então pediu para eu passar essa aula para vocês e semana que vem ele continua aí para finalizar a disciplina com vocês. Tá? Então, na verdade, a gente vai falar um pouquinho sobre mensuração da biomassa. O que é mensurar a biomassa? Tá? É você mensurar tudo que tem na floresta, não levando em consideração termos de volume, que a gente via lá. E, na verdade, você quer quilos, quantidade de massa que você tem ali na floresta. Vocês têm uma disciplina de energia da biomassa florestal, mas aí é um pouco diferente. É tudo que vocês podem tirar de energia a partir da biomassa. Aqui nem sempre vai ser energia. Então a gente vai mostrar técnicas de medir biomassa para celulose, né, para outras coisas, tudo que você quiser medir de biomassa florestal, tá? Então não confundam assim as duas disciplinas. Vocês vão ver técnicas que a gente vai mostrar aqui, lá na disciplina de energia da biomassa, e lá vocês vão ver muito mais coisas. Então, vocês não. Aqui é só uma introdução de biomassa, tá? E vocês vão ver isso em outras disciplinas. Mais coisas desse tópico em outras disciplinas. O que é biomassa? Então, de acordo com o Odum, vocês devem ter visto isso lá em ecologia, alguma das ecologias, biomassa é toda a massa orgânica produzida em uma determinada área, normalmente expressa em termos de peso seco. Então, na verdade, você só vai considerar a massa mesmo. Tudo que for água, tudo que for espaço poroso, isso aí não será considerado. Exatamente, só será considerado a massa. E vocês vão entender que muito da produção se baseia mais em ter a biomassa do que o volume, tá? E vocês vão ver que a principal medida mesmo que a gente tem no Brasil é em relação à biomassa, e vocês vão entender o porquê. Porém, a quantificação dessa biomassa, ela ganha cada vez mais importância e a gente pode citar várias justificativas para isso. A primeira é que no caso de produtos florestais como celulose e energia, é mais importante produzir biomassa do que volume. Então, quando vocês chegarem lá em manejo florestal, vocês vão entender que existe modelo de povoamento total, existe modelo de classe diamétrica e existe modelo de árvore individual para fazer crescimento e produção. No caso de modelos de celulose e energia, são modelos de povoamento total. Então, você não está muito preocupado com o volume da árvore. Claro que não pode ter árvore bifurcada, essas coisas, porque tudo isso gasta no processo de fabricação. Se você tem árvores muito bifurcadas, você vai gastar muito no processo de separação de lignina para celulose. Ah, professor, a gente vai ver a separação de lignina para celulose? Sim, lá na disciplina de tecnologia química, vocês vão ter uma prática para separar lignina de celulose, tá? E energia também. Então, você não está preocupado muito com a forma da árvore. Na verdade, a energia é um pouco melhor que celulose, que você não se preocupa se a árvore bifurca. Ela vai ser aproveitada para energia de qualquer jeito. E no caso de celulose, aí não, aí você tem que ter uma preocupação maior com a árvore, mas é mais importante você ter a biomassa, ou seja, quantos quilos de madeira você tem aqui para produzir no final celulose e energia, do que realmente o volume que você precisa ter de madeira. Tá? Volume é uma medida muito associada para serraria. Estudos relacionados a incêndio, né? Afinal, se você tem uma floresta que tem uma quantidade muito grande de matéria orgânica, ela é mais propícia a ter incêndios do que uma que não tem. Tá? Então, isso também é importante de se avaliar aí, tá? Você tem florestas de tundra, você tem florestas no cerrado que elas pegam fogo muito fácil, principalmente pela matéria orgânica que ela tem. Avaliação de ciclagem de nutrientes, tá? Então vocês têm que ter uma disciplina de ciclagem de nutrientes para você ver como que está a nutrição, como que você está, como que você avalia a ciclagem de nutrientes, como que você avalia é, o processo de como está a floresta, tipo, você avalia a floresta amazônica. Tá? A floresta amazônica, vocês devem ter visto lá em ecologia, quando vocês viram os biomas,
A floresta amazônica, o solo dela é muito pobre, o que mantém ela são os nutrientes. Essa ciclagem de nutriente que a floresta faz mantém ela em pé. Tá? Claro que não é só isso, existem N outros fatores, tá? Eu não sou o professor mais apto a fazer toda essa explanação para vocês de ecologia, entendeu? Mas a floresta amazônica, ela tem um solo do tipo pobre, ela se mantém muito pela questão da ciclagem de nutrientes que você tem, tá? Ela é uma floresta, assim, bem bacana de você entender esse conceito todo de ciclagem. E existe uma disciplina optativa no curso de ciclagem de nutrientes, é uma disciplina bem bacana. Se tiver a oportunidade de fazer aí, faça. E a codificação de fixação de carbono, né? Na verdade, quando a gente fala dessa questão aí, você fala do crédito de carbono. A gente vai falar um pouquinho dele para frente, mas eu não vou dar, como a disciplina de dendrometria, eu não vou ficar falando muito de técnicas de quantificação, a gente vai mostrar como mensura essa quantificação de carbono que você tem na floresta. Além disso, quando vocês chegarem lá na disciplina de energia também, vocês vão ter práticas dessa questão de fixar carbono pelas florestas. Mas hoje é um tema muito importante, tá? É um tema econômico bem importante, essa questão de fixação de carbono. Hoje, créditos de carbono já são vendidos na Bolsa de Valores, tá? Então a gente vai começar mostrando como a gente faz para mensurar uma árvore. Lembra? Tudo em dendrometria a gente vai se relacionar a uma árvore. E daí tudo que você aprender para essa uma árvore, você vai aplicar nas outras disciplinas para um grupo de árvores. Né? Lá em inventário, lá em manejo, lá em outras disciplinas aí que você for associar um grupo de árvores. Então, como a gente mensura essa biomassa? Entre os componentes aí da árvore, nos quais se faz a mensuração da biomassa, você tem a copa, que é constituída de galhos, folhas e a ponta do fuste da árvore. Você tem o fuste, que é a madeira e a casca, né, para espécies que tenham casca, a gente já estudou lá, que o eucalipto praticamente não tem casca, o goiabeira praticamente não tem casca. E o sistema radicular, pivotante, raízes finas e raízes grossas, tá? Então, você conta tudo isso aí como biomassa, tá? Então, você tem a copa, galhos, folhas e a ponta, você tem o fuste, madeira e a casca, e você tem o sistema radicular, pivotante, raízes finas e raízes grossas. A gente vai ver aqui como que a gente faz para mensurar o sistema radicular, tá? Na sequência, então, a gente vai apresentar alguns métodos baseados no livro, esse livro que a gente usa mesmo, que é o livro do Soares, tá? Carlos Pedro Boechat Soares, esse livro de Dendrometria e Inventário, tá? Quem quiser ter uma lida, esse livro tem lá na biblioteca e aí vocês conseguem acessá-lo. Então, primeiro a gente vai falar um pouquinho de biomassa de galhos e folhas, tá? O que a gente faz para mensurar a biomassa de galhos e folhas? Então, a seguir, é apresentada a sequência que a gente vai fazer para medir essa biomassa de folhas. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é você abater a árvore, pesar todo o conjunto de folhas, para você obter o peso total úmido das folhas no campo. Tá? Então, você vai abater a árvore. Basicamente, se você tira todas as folhas, né, a árvore ela não vai conseguir sobreviver. Né? Então você pesa todo o conjunto de folhas. Basicamente, quando a gente faz trabalho de biomassa, a gente faz com a árvore abatida. Tá? A não ser que seja um trabalho, vamos supor, de ciclagem de nutrientes, que a gente vai ver lá na frente, daí a gente só mensura a manta orgânica, a gente não está preocupado com a árvore. Mas nesse caso aqui, como a gente quer mensurar a árvore, a gente quer obter a biomassa da árvore, então ela vai ser abatida. Tá? Então, após o abate da árvore, você vai pesar esse conjunto de folhas para obter o peso total úmido das folhas em campo. Depois você vai retirar uma amostra de aproximadamente 50 gramas dessas folhas, tá? Pensa, 50 gramas de folha é muito, tá? Para quem compra vai no loja natural comprar essas coisas, sabe quando você vai comprar folha, quando você vai comprar 50 gramas é muita coisa. Tipo, se você comprar 100 gramas de cebola desidratada, olha o tanto de cebola que você vai comprar, tá? Só tem essa curiosidade. Então, 50 gramas de folhas é bastante. Então, você vai pegar esses 50 gramas de folha que você tem aí, e depois você vai levar a amostra para um laboratório para determinar o peso seco, que é o PSA. Então a gente tem o peso úmido em campo, a gente tem o peso úmido da amostra, e aí você vai pegar essa amostra, vai levar, a secagem deve ser realizada em estufa de circulação forçada de ar em temperatura menor que 100 graus,
para que não haja combustão do material. O material deve permanecer na estufa até a estabilização do peso seco. Isso aqui, gente, vocês vão aprender lá nas disciplinas de tecnologia, tá? A usar essa estufa aqui, tá? Vocês não me pedem como a gente usa isso aqui, que eu não lembro mais, tá? Mas não é difícil de usar, mas vocês vão ter várias disciplinas que vocês vão usar aí. Se fosse numa aula, eu ia pedir para alguém explicar. Geralmente alguém já trabalhou e lembra como que faz. Mas não é difícil de usar a estufa, não, tá? Rapidinho vocês conseguem aí pegar o sistema. A biomassa, então, ela vai ser determinada pela seguinte expressão: o peso seco, tá? Vai ser o peso úmido completo, ou seja, de tudo, vezes o peso seco da amostra dividido pelo peso úmido da amostra. Então, calculem o seguinte: seja uma amostra de 100 gramas, tá? Lá falou que era 50, aqui tirou 100, mas não tem problema, tá? Você pode usar mais, o que não é aconselhável é usar menos do que 50 gramas, tá? Então, olha bem. Então, você tem uma amostra aqui de 100 gramas, você tem 3,7 quilos de folha, que após a secagem em estufa desses 100 gramas, você teve 52,8 gramas de peso seco. Então, qual é a biomassa? É simplesmente você jogar. Ah, pessoa, mas está em unidade diferente. Mas não tem problema, porque olha bem, o peso úmido está em quilo, tá vendo? Ó? O peso seco está em grama. O peso úmido está em grama. Então, grama vai cortar com grama e aqui vai sobrar quilo. Então, nesse caso, não precisa transformar as unidades. Você pode trabalhar nessa mesma composição de unidades que você tem aqui. Então, o peso seco é 3, eu vou alterar lá no slide de vocês, tá? Que aqui foi feito com 3,6. Deixa eu só conferir se eu escrevi errado em cima ou embaixo. Espera aí que eu vou olhar aqui para vocês agora. Tá, aqui transformou, mas deixa eu trocar aqui os valores para fazer com os valores que vocês têm, os valores que foram colocados aqui. 3,6, 100 e 53,7. Aqui transformou, mas se você fizer sem transformar, também vai dar a mesma coisa, tá? Então vai ser 3,6 vezes 0,537 dividido por 0,193. Se você fizer 3,6 vezes 53,7 dividido por 100, também vai dar 1,93. Tá? Eu acabei de fazer na calculadora aqui, não está filmado para vocês, mas eu acabei de fazer. Então, tanto faz. Mas é o que eu falei, como aqui é quilo, aqui é grama e grama, você não precisa fazer a transformação. Tá? Então, você já consegue. É bem simples, tá? Não tem grande dificuldade nessa matéria em questão de fazer. Como o programinha que eu uso para gravar se limita de 15 em 15 minutos, tá? Aí eu também prefiro fazer vídeos mais curtos. Eu vou então interromper esse vídeo aqui e a gente começa o próximo vídeo na biomassa do fuste.